Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes olhamos para a vida e sentimos que não entendemos absolutamente nada do que está acontecendo? Os dias parecem pesados, as noites longas, e as perguntas se acumulam no coração. Por que comigo? Por que agora? Por que essa dor que não passa? E no silêncio dessas perguntas, muitas vezes, nasce também a dúvida: será que Deus realmente está comigo? Será que Ele me abandonou? Mas eu quero dizer algo que não vem da minha boca, e sim da verdade eterna da palavra de Deus. Nada, absolutamente nada, acontece sem que o Senhor permita. O que para nós parece caos, confusão, desordem, para Deus é parte de um plano perfeito que ainda não conseguimos compreender. Nós vemos apenas o momento presente, mas Deus contempla o quadro completo. Nós enxergamos apenas uma pequena janela, mas Ele vê o horizonte inteiro. Talvez você esteja enfrentando hoje um sofrimento que parece insuportável. Talvez esteja carregando uma cruz que, aos olhos humanos, parece maior do que suas forças. Mas quero que você escute com atenção. Essa dor, esse desafio, essa fase que parece interminável, não são inúteis. Eles têm um propósito. Eles fazem parte de algo maior que Deus está construindo em sua vida. Pensemos na Sagrada Escritura. José, filho de Jacó, vendido pelos próprios irmãos, jogado em um poço, depois lançado na prisão por um crime que não cometeu. Anos e anos de injustiça, de silêncio, de dor. Aos olhos humanos, a vida dele era um fracasso. Mas Deus estava escrevendo uma história maior. Cada lágrima de José estava regando o terreno da vitória que viria. E quando chegou a hora, ele não apenas se tornou governador do Egito, mas salvou seu povo da fome. Vejam, aquilo que parecia tragédia era, na verdade, caminho para a glória. E José pôde dizer: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Meus irmãos, quantas vezes na sua vida você já passou por situações que pareciam sem sentido, mas depois de um tempo percebeu que eram, na verdade, a mão de Deus conduzindo tudo? É difícil perceber isso enquanto a dor está gritando mais alto que a esperança. É difícil confiar quando a tempestade não passa. Mas é exatamente nesses momentos que a fé precisa se levantar. É justamente quando os olhos não enxergam que o coração deve crer. Deus não desperdiça nada, nem sua dor, nem suas lágrimas, nem seus atrasos, nem suas perdas. Tudo está debaixo do cuidado dele. O que para você parece um atraso pode ser a proteção de Deus. O que parece uma porta fechada pode ser Deus evitando que você entre em um caminho que te destruiria. O que parece um silêncio pode ser o Senhor te ensinando a escutar a voz dele de maneira mais profunda. A palavra de Deus em Romanos 8:28 nos garante: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas, não são apenas as coisas boas, são todas as coisas. Até o que você chama de fracasso, até o que você chama de dor, até o que você chama de perda. Tudo, nas mãos de Deus, é transformado em instrumento de salvação. Mas aqui está um detalhe. Confiar no propósito divino não significa entender tudo agora. Confiar significa descansar no fato de que Deus sabe o que faz, mesmo quando eu não sei. Fé não é ter todas as respostas. Fé é permanecer firme, mesmo quando não tenho resposta nenhuma. Fé é dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu tudo: família, saúde, bens. Chorou, gemeu, questionou, mas não abandonou a Deus. E no fim, o Senhor não apenas restaurou sua vida, mas lhe deu uma visão muito mais profunda de quem ele era. Porque a dor não é o fim, meus irmãos. A dor é um processo. O sofrimento é um instrumento que Deus usa para nos moldar, nos purificar, nos aproximar dele. E veja como o sofrimento pode ser pedagógico. Ele nos ensina a compaixão, porque quando experimentamos a dor, passamos a entender melhor a dor do outro. Ele nos ensina a valorizar as pequenas coisas: um sorriso, um abraço, um dia de paz. Ele nos ensina a perseverança, como diz São Paulo em Romanos 5. A tribulação produz perseverança
A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. O sofrimento não é para sempre. A noite sempre dá lugar ao amanhecer. A tempestade sempre cede lugar ao sol. E assim também as provas que enfrentamos não são eternas. O que permanece é a obra que Deus realiza dentro de nós durante o processo. Meus irmãos, parem e pensem. Quantas vezes na sua vida Deus já abriu caminhos quando parecia não haver saída? Quantas vezes Ele já transformou choro em alegria, deserto em jardim, silêncio em resposta? Ele é o mesmo Deus hoje. Ele não mudou. Se Ele já fez, Ele pode fazer de novo. A questão é, você confia? Você está disposto a entregar seus medos, suas dúvidas, seus sonhos nas mãos dele? Está pronto para acreditar que nada é por acaso e que até os detalhes mais escondidos fazem parte do plano divino? Deus cuida dos detalhes. Foi assim com Moisés, que ainda bebê foi colocado num cesto e lançado no rio. Aos olhos humanos, parecia apenas desespero de uma mãe tentando salvar o filho. Mas Deus já estava movendo as peças. Aquela criança foi encontrada pela filha do faraó e criada no palácio. Coincidência? Não, propósito. Moisés estava sendo preparado para libertar o povo de Israel. Um simples detalhe, um cesto no rio, mudou a história de uma nação inteira. E assim também na sua vida. O que parece detalhe, coincidência, acaso, pode ser a mão de Deus escrevendo algo muito maior. Não é fácil, eu sei. Vivemos em um mundo imediatista que exige respostas rápidas. Queremos tudo já. Queremos que Deus siga o nosso calendário. Mas a palavra nos lembra, em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós vemos o agora, Ele vê a eternidade. A espera em Deus não é perda de tempo. É preparação. É como a semente enterrada na terra. Aos olhos humanos, nada acontece. Mas no invisível as raízes estão crescendo. No tempo certo ela brota e dá frutos. Assim é a sua vida. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está te fortalecendo por dentro, criando raízes profundas para que você possa sustentar os frutos que virão. Espere, confie, persevere. E quando a impaciência bater, lembre-se, muitas vezes a porta que Deus fecha é a proteção que você ainda não entende. O atraso que Ele permite é a estratégia que você ainda não vê. O silêncio dele é a maneira de ensinar você a depender mais da voz dele do que das suas próprias vontades. Hoje, você pode estar no meio de um capítulo difícil, mas lembre-se, Deus é o autor da sua história, e Ele não escreve histórias sem sentido. Cada página, por mais dolorosa que pareça, faz parte de um enredo maior, cheio de beleza e propósito. Agora, feche os olhos um instante e ouça o que Deus sussurra ao seu coração. Confie em mim. Eu tenho um plano. Eu sei o que estou fazendo. Mesmo quando você não entende, eu continuo sendo Deus. Mesmo quando você chora, eu estou colhendo suas lágrimas. Mesmo quando você acha que está só, eu caminho ao seu lado. Filhos e filhas de Deus, quantas vezes buscamos a felicidade em lugares errados, em caminhos que parecem brilhantes por fora, mas que por dentro escondem apenas vazio e escuridão. O mundo moderno nos seduz com promessas de sucesso, com ilusões de prazer, com imagens de conquistas passageiras, mas no fundo sabemos, nada disso preenche a sede mais profunda da alma. Porque o coração humano foi feito para o infinito, e só o infinito pode saciá-lo. Não é o dinheiro, não é o poder, não é o aplauso dos homens que dá paz ao coração. Só Deus. E quantas vezes esquecemos disso, nos desviamos, buscamos atalhos, tentamos construir nossa vida sem o alicerce da fé, e depois nos perguntamos por que tudo desmorona. Olhemos para a cruz de Cristo. Ali está a resposta de todas as nossas inquietações. O Filho de Deus, que não precisava de nada, escolheu se fazer pequeno, pobre, humilhado e subir ao madeiro por amor a nós. Se queremos entender o sentido da vida, olhemos para a cruz. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza não está em ser servido,
mas em servir. Que a verdadeira vitória não está em ter tudo, mas em entregar tudo. Que a verdadeira liberdade não está em fazer a própria vontade, mas em fazer a vontade do Pai. E isso, meus irmãos, é duro para o coração humano que quer dominar, que quer controlar, que quer ter. Mas é exatamente aí que começa a conversão, quando deixamos de viver para nós mesmos e começamos a viver para Deus. Quantas pessoas vivem hoje escravas do olhar dos outros? Publicam, expõem, buscam curtidas, comentários, reconhecimento. Mas no silêncio da noite choram, porque não encontraram ainda quem realmente as ama como são. Eu digo a você, existe alguém que te conhece por inteiro, que sabe até os fios de cabelo da sua cabeça, que viu cada lágrima escondida, cada dor que você nunca contou a ninguém. Esse alguém é Jesus. E Ele está diante de você hoje, de braços abertos, dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que resistir a esse amor? Por que se afastar daquele que é a fonte da vida? Mas o problema, irmãos, é que muitos querem um Cristo sem cruz, uma fé sem renúncia, um evangelho sem compromisso. Querem bênçãos, mas não querem conversão. Querem milagres, mas não querem mudança de vida. Querem o céu, mas não querem abrir mão do pecado. E isso não é possível. Jesus foi muito claro. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe amor verdadeiro sem sacrifício. Não existe salvação sem conversão. Olhemos para os santos. Padre Pio, São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz. Todos eles entenderam que a vida só faz sentido quando é entregue por inteiro a Deus. Eles sofreram perseguições, calúnias, incompreensões, mas nunca desistiram. Porque tinham dentro de si um fogo que o mundo não podia apagar. E esse fogo é o Espírito Santo. Você pode perder tudo nesta vida, bens, saúde, amizades, posição, mas se tiver o Espírito Santo, você tem tudo. Porque Ele é a força que sustenta, a luz que guia, a paz que ninguém pode roubar. E aqui eu te pergunto, como anda a sua vida de oração? Porque sem oração não existe intimidade com Deus. Muitos dizem, eu não tenho tempo, mas tem tempo para redes sociais, para séries, para horas de conversa inútil. O problema não é tempo, o problema é prioridade. Quem ama encontra tempo. Quem não ama, encontra desculpas. Se você realmente entendesse que a oração é estar face a face com o Criador, não a trataria como obrigação, mas como privilégio. E é na oração que se aprende a ouvir a voz de Deus, que não fala no barulho, mas no silêncio. É na oração que se encontra força para vencer tentações, coragem para enfrentar provações, sabedoria para tomar decisões. Quem não reza vai se tornando frágil, fraco, vulnerável. Quem reza, mesmo em meio às tempestades, permanece firme como casa construída sobre a rocha. E é por isso que tantos hoje se sentem perdidos, porque tentam enfrentar as batalhas espirituais com armas humanas. Procuram psicologia sem evangelho, procuram paz sem conversão, procuram sentido sem Deus. Mas a palavra é clara: sem mim nada podeis fazer. A raiz da nossa força não está em nós mesmos, mas naquele que nos criou. E quando nos afastamos dele, inevitavelmente nos perdemos. Olhe para a sua vida. Quantas vezes você caiu no mesmo pecado, repetidamente, mesmo prometendo a si mesmo que não faria mais? Quantas vezes você decidiu mudar e depois de alguns dias voltou a ser o mesmo de antes? Isso não é falta de força de vontade. Isso é falta de graça, porque o homem sozinho não vence o pecado. Só com a graça de Deus, só com os sacramentos, só com a oração constante é possível vencer. É por isso que a Igreja nos dá a confissão, para que possamos nos levantar todas as vezes que caímos. É por isso que temos a Eucaristia, para que recebamos a força do próprio Cristo em nós. É por isso que temos a palavra, para iluminar os passos no meio da escuridão. Sem esses meios, a vida espiritual definha e o inimigo avança. Meus irmãos, não se enganem.
O demônio existe. Ele não é uma ideia, não é uma metáfora, não é apenas símbolo do mal. Ele é real, é astuto, é inteligente e odeia a sua alma. Ele sabe que não pode derrotar a Deus, por isso tenta atingir o coração do Pai, destruindo os seus filhos. E como ele faz isso? Com sutilezas, com distrações, com tentações aparentemente inofensivas, com justificativas que parecem razoáveis. Ele nunca se apresenta de forma explícita porque sabe que seria rejeitado. Ele se disfarça de luz. Ele veste o mal com aparência de bem. É por isso que precisamos vigiar. É por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Quem não vigia, cai. Quem não ora, se perde. Quantas famílias hoje estão destruídas porque abriram brechas ao inimigo? Quantos casamentos desfeitos, quantas crianças crescendo sem referência, quantas vidas mergulhadas na solidão. Tudo porque um dia alguém deixou de vigiar. Um celular escondido, uma mensagem apagada, uma traição alimentada, uma mentira contada. O pecado entra devagar, como uma serpente silenciosa, mas quando menos se espera, já envenenou tudo. E depois as pessoas se perguntam: onde foi que erramos? Erraram quando deixaram Deus de lado, quando deixaram de rezar juntos, quando colocaram outras prioridades acima da família. Mas eu digo a você, nunca é tarde para recomeçar. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego em seus pulmões, Deus pode restaurar, Deus pode levantar, Deus pode transformar. O mesmo Senhor que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, pode ressuscitar o seu casamento, a sua fé, a sua esperança. Mas é preciso abrir a porta. É preciso deixar Cristo entrar. É preciso derrubar os ídolos que ocupam o lugar que pertence somente a Ele. E aqui, eu quero que você faça uma pausa e olhe para dentro de si. Quais são os ídolos que você tem carregado? Dinheiro, vaidade, orgulho, desejos desordenados. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus se torna ídolo, e o coração que pertence ao Senhor não pode estar dividido. É preciso renunciar. Sim, dói. Sim, custa. Sim, exige sacrifício. Mas vale a pena. Porque nada neste mundo se compara à paz de ter Deus reinando dentro de você. Lembre-se, o céu não é para os perfeitos, é para os convertidos. O céu não é para os que nunca caíram, mas para os que sempre se levantaram pela misericórdia de Deus. O céu não é para os que se justificam, mas para os que se arrependem. O ladrão na cruz não fez nada além de reconhecer o próprio pecado e pedir: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E recebeu como resposta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o nosso Deus, lento para a ira, rico em misericórdia, pronto a perdoar. Mas atenção, não confunda misericórdia com permissividade. Deus é misericordioso, mas também é justo. Ele perdoa, mas espera a conversão. Ele acolhe, mas pede mudança. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Não podemos brincar com a graça. Não podemos viver de confissão em confissão sem verdadeira mudança de vida. O arrependimento precisa ser sincero. O desejo de conversão precisa ser real. Caso contrário, estaremos zombando da misericórdia divina. Meus irmãos, precisamos despertar. O tempo é curto, a vida passa rápido, a eternidade é longa. Quantos hoje estão preocupados com coisas pequenas, com discussões banais, com conquistas passageiras, enquanto a alma corre perigo? O demônio não está preocupado em tirar de você o trabalho, a saúde, o dinheiro. Ele está preocupado em tirar a sua alma do caminho da salvação. Ele quer que você esqueça da eternidade, que viva apenas o aqui e agora, que adie a conversão, que pense: um dia eu mudo. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém tem garantia de mais uma hora de vida. Por isso a palavra diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração. Porque cada minuto é precioso. Cada oportunidade é uma semente que o Senhor nos entrega. E o inimigo sabe disso. Ele vai tentar adiar a sua decisão. Vai sussurrar que você ainda tem tempo, que amanhã será mais fácil, que quando você resolver certas coisas, aí sim poderá se entregar a Deus.
Mas essa é a mentira mais antiga do inferno, o amanhã. O amanhã não nos pertence, só temos o hoje, só temos o agora. E é no agora que Deus age. É no hoje que a graça acontece. É neste momento que o Senhor bate a porta do seu coração. E quando Ele bate, não é com violência, não é com barulho, não é com imposição. Ele bate com suavidade, com paciência, com amor. Mas a porta só abre por dentro. Ele não força, ele não invade. Cabe a você escolher, abrir ou fechar. Dar espaço para a luz ou permanecer na escuridão. E essa decisão, meu irmão, minha irmã, muda toda a eternidade. Porque o céu e o inferno começam já aqui, com as escolhas que fazemos. Quantos já experimentaram o gosto amargo do pecado e descobriram que ele nunca entrega o que promete? Ele promete prazer, mas deixa vazio. Promete liberdade, mas acorrenta. Promete vida, mas traz morte. Só Cristo cumpre o que promete. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não veio para roubar a sua alegria, mas para elevá-la a um nível que você nunca imaginou. Ele não veio para tirar, mas para dar. Ele não veio para aprisionar, mas para libertar. E é essa libertação que hoje está diante de você. Você pode sair deste momento igual a como entrou, ou pode sair transformado. Você pode continuar vivendo pelas suas próprias forças, ou pode se lançar nos braços daquele que jamais falha. Você pode continuar carregando pesos que te esmagam, ou pode entregá-los ao Senhor que disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A decisão é sua, mas eu peço, não endureça o coração. Não deixe a graça passar. Não despreze a voz que fala dentro de você agora. Essa inquietação que você sente, essa chama que começa a acender no peito, não é emoção, é o Espírito Santo. Ele está te chamando. Ele está te lembrando que você não foi criado para as coisas pequenas, mas para o céu. Ele está dizendo: levanta-te e volta para casa, o Pai te espera. E quando você voltar, não espere encontrar reprovação, não espere encontrar condenação. Vai encontrar festa. Como na parábola do filho pródigo, quando ainda estava longe, o pai correu ao seu encontro, abraçou, beijou, colocou sandálias, vestes novas, anel no dedo. Assim é o nosso Deus. Ele não se cansa de esperar, não se cansa de perdoar, não se cansa de amar. Ele só espera que você dê um passo em direção a Ele. E assim, meu irmão, minha irmã, não esqueça, tudo na sua vida tem um propósito diante de Deus. Nada é por acaso. Cada lágrima, cada sorriso, cada luta e cada vitória fazem parte de um plano maior que o Senhor está escrevendo com amor eterno. Confie, persevere e permaneça de pé, porque a mão de Deus nunca se afasta de quem nele espera. E agora eu te faço um pedido especial. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal Padre Pio Ensina e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar quem está precisando ouvir que Deus ainda cuida, que Ele ainda fala, que Ele ainda age. Você pode ser um instrumento para salvar uma vida hoje. Que a Virgem Maria interceda por você. Que São Padre Pio caminhe ao seu lado. E que o Espírito Santo fortaleça a sua fé todos os dias. Até o próximo encontro, e nunca se esqueça, Deus é fiel e está cuidando de cada detalhe da sua história. Amém.